Bom, meu nome é José Raimundo Oliveira Mascarenhas, conhecido como Raimundo, Raimundo Ponta Esquerda, e é isso. Mundinho, me chama de Mundinho. E os torcedores, a maioria do pessoal que vivia no estado, me chamavam do Ponta Esquerda, Mundinho Ponta Esquerda. Mundinho, quando você aprendeu a jogar futebol? Bom, eu aprendi a jogar futebol em Pirá, na quadra da rua na quadra da Rua da Tripa, conhecido como Rua da Tripa. Naquela época a gente tinha um racha lá, os baba, a gente jogava praticamente o dia todo. Aí quando eu mudei da Rua da Quadra, fui jogar no Polivalente. Fui lá no Polivalente que a gente começou a jogar e conseguimos fazer, teve a ideia de fundar o Cruzeiro. Lembro sim. Era, na época dos babas no Polivalente, era Coló, Tune, Corpo Velho, jogava com a gente, Finado Malabar. E o Mazinho participava com a gente, mas o Mazinho não era muito de jogar. O negócio do Mazinho era estar junto com o grupo, junto. Tem muitos, tem muito. Tem na época que a gente jogava bola, que o Finado Malabar e Nico chegavam às 5 horas da manhã. Às vezes eles erravam o horário, chegava 1 hora da manhã chamando a gente para ir jogar bola, para ir para os treinos. Quando a gente chegava lá, todo mundo se concentrava para ir treinar. Quando eu olhar, naquela época não tinha celular, era relógio, que algum que tinha relógio. Aí quando chegava lá, que eu olhava a hora, ainda era 2 horas da manhã ainda. Da minha família, o Tonho sempre foi fanático por jogar bola, jogava bem também. Tinha o Cal, meu irmão, também, depois ele foi gostando do futebol e começou a treinar no Cruzeiro, no Bahia. E o Ivan também. Ivan jogava, mas Ivan não era tão assim fanático para jogar igual eu e Tony. Na época que a gente jogava, não ia pro campo, na época a gente começou jogando, eu comecei jogando em quadra. Era a quadra da Tripla e depois na quadra do Polivalente. Aí depois comecei a jogar em campo, foi ali no campo ali na estrada de feira ali, fizeram perto das avisas, fizeram um campo de terra. E toda tarde eu ia jogar tarde lá, os borrachas lá. Isso. Tinha o Inferninho e depois fizeram outro. No fundo do hospital ali fizeram outro campo. Foi na época que eu comecei a destacar no campo, que foi na época que até que fundou o Leone, que foi nesse campo aí. Os times que eu, Independente, Elite, eu ia vir ver Independente, Elite jogar. O Operário, existiu o Operário, eu já vi o Operário jogar. Depois começou a vir Vila Nova, veio União, aí depois veio Independente, veio Cruzeiro, veio Vila Nova. Aí esse time começou a aparecer um bocadinho. Bahia, apareceu esse time. Do Cruzeiro. O primeiro time que eu vesti para quem jogar bola foi do Cruzeiro. A gente fundou o Cruzeiro, foi um negócio, uma coisa assim, sem pensar, né? A gente tava jogando bola todo dia e aí Mazinho começou a participar com a gente e jogar bola com a gente, mas ele não era tão fanático para jogar, o lance dele era mais estar participando. Aí tiveram ideia, Mazinho teve ideia de fazer um time. Aí conversou com todo mundo, aí conversa com o Coló, aí falou, bom, Mazinho na época tinha mais condições, né? Aí falou, vamos comprar umas camisas. A gente comprou a camisa do Cruzeiro e começamos a treinar e começamos a jogar assim. Na época a gente jogava sempre, deixa eu ver, a gente jogava quando fundou o Cruzeiro, aí apareceu o Geraldo. Aí Geraldo tomou frente
Aí começou a vir o time de juvenil, a gente já começou a participar do campeonato aqui no estádio. Participamos também lá no Casumbão, nos jogos que tinha lá no Casumbão. E aí começou a aparecer Nininho, Tim, essa turma aí, mas fundar mesmo foi Mazinho, Nico, Finado Malabar, eu, Coló, foi esse que mesmo que foi o fundador do Cruzeiro. Primeiro treinador que treinou a gente primeiro, assim, que a gente não tinha treinador. Quem começou a treinar a gente foi Neném. Neném passou pelo Cruzeiro, treinou o Cruzeiro. Aí depois, por sinal, a gente tem uma história, até uma história bacana. Eu não sei se ele lembra, mas se você conversar com ele, então você vai lembrar. E na época, uma época que a gente ia tudo lá para a oficina de Mazinho, uma garagem que Mazinho tinha. E teve uma vez que a gente acordou todo mundo, Nico e Maria, chamou todo mundo para ir para a garagem para ir lá e ir para o estádio, que era ali perto do cemitério. E quando chegou lá todo mundo, até Neném estava junto. O horário estava muito cedo, não clareava o dia para a gente ir. Quando foi ver, ainda era 4 horas da manhã, 4h30. Aí ficou todo mundo dormindo lá na garagem um pouco para depois sair para ir para o campo. Eu não sei se Neném lembra, mas ele deve lembrar. Foi a época que Neném começou a treinar a gente. Primeiro treinador. Foi o primeiro treinador. Cruzeiro ou seu? Do Cruzeiro. Do Cruzeiro. Eu sempre joguei de atacante ponto esquerdo. Mas dependendo a situação, eu joguei de meia esquerda e eu joguei de lateral esquerdo. No final teve um jogo lá, um torneio lá no Casumbão. Eu joguei com o Nininho, o jogador foi expulso, o Nininho falou, ó, põe um dia de meia esquerda. Eu joguei de meia esquerda e ele falou, pô, você jogou muito, Mohamed. E a gente conseguiu segurar 1-0 contra o Porferro, um jogador a menos. E a gente conseguiu, eu de meia esquerda com o Nininho no meio de média e eu para esquerda. É que é tanto tempo, eu podia ter pegado isso aí, pronto, até o Cruzeiro, quando o Cruzeiro começou, meu goleiro era Barriga. Aí tinha Barriga, tinha Balbino, tinha Nego Pançudo. Porque passou muita gente pelo Cruzeiro, passou muita gente, tem Coló. Para falar a verdade assim para você, eu não gravei assim, hoje eu não consigo gravar todo o time assim. Mas tinha muita gente boa no Cruzeiro. Foi Mamão. Tinha jogadores que era um time muito bom. Era um time bom. É porque a gente quando é criança, a gente brinca de carrinho, brinca disso e daquilo, mas a bola tá sempre na mente da gente. A quadra era em frente à minha casa, na rua da quadra. Acordava de manhã, tomava café escondido do meu pai, que na época era rico. Ele chegasse, se a gente estivesse jogando bola, ele brigava. Mãe ficava em casa, sabe mãe como é que é. Mãe sempre deixava, né? A gente jogava, corria o tempo todo da quadra, lá que dava até do velho chegar, a gente ia pra casa. E foi indo. Era tanto que na época a gente jogava, mas aquele horário que o velho ia trabalhar, quando o velho chegava, a gente estava em casa. Se não, quando comia, era... Ah, nosso rival, a gente jogava, o nosso rival era o Internacional na época. Era sempre jogo duro. Tinha o Leônico, que tinha o Vila Nova, a gente jogava bem pra caramba contra o Vila Nova, mas não conseguia ganhar. O máximo quando conseguia era o empate. A gente tomava gol em cima da hora para acabar o jogo e tomava gol. Mas o Internacional não. A gente ganhava, sempre ganhava do Nacional, ganhava da gente, ganhava dele. E era sempre jogo duro. O Cruzeiro jogou contra, mas é um time que sempre tirava um resultado bom. O time que a gente conseguia jogar mais fácil era o Bahia. Bahia de Oswaldo, na minha época. Fui convocado na época que o finado Roberto era o prefeito e ele participou com a gente até dos treinos aqui. Zizo era o técnico, eu estava voando na época, todo mundo na rua falava, o ponto esquerda Raimundo está jogando muito e fui convocado. Só que também tinha os outros pontos esquerda também, estava bem, né?
na época. Eu treinava, jogava bem nos treinos, mas na hora da relação, ficava pro segundo plano. Viajava junto, mas não era escalado para jogar. Era tanto que o final do ciclo ele sempre passava comigo. Antes de encontrar na igreja, ele, pô, não desanima, você tá treinando bem, não vai desistir, mas chega uma hora que a turma que eu sou pegar no meu pé, sai fora, e eu peguei a cabeça desistindo e saí. Vai pros treinos. É, verdade. E a gente mais preparado do que eu. Você lembra quem eram os jogadores daquela época? Era Tato, né? Tato, na época ele era um jogador mais forte, mais estava mais tombada com os caras. E tinha Boga. Boga também estava bem na época. Zé Cumbuca. Zé Cumbuca sempre foi um jogador que aquele ali jogava muita bola. Tinha Zé Cumbuca, tinha ponta esquerda do União, Zé Milton, ponta esquerda do Zé Milton, centroavante. Tem tantos que na hora você até esquece. Tinha Bandinho, era um bom centroavante. Não sei se você lembra de Bandinho. Na minha época era um centroavante raçudo que. E tem outros, né? Que tinha muitos centroavantes bons na época. Meio de ponta de esquerda já falei, ponta direita na minha época. Tinha Ramilo, que era um bom ponta direita. Taco Roxo, era bom. No final foi até treinador do Cruzeiro. Zagueiros, naquela época, zagueiros. Eu fiquei dar um branco na gente na hora de falar. Vou refrescar sua mente. Uhum. Ó, pra você lembrar, centroavante tinha Gerson, meu nome é. Então, Gerson, Juca, Juca era um centroavante. Aí zagueiro tinha. Tinha, Nenê, sempre foi, Arcom, tinha muito. Nego d'Água também jogou zagueirão, zagueiro seguro do caramba também. Lateral tinha Rob Terezinha. Então, é quem dá um branco. Dom Terezinha é um dos melhores, tinha Carlos, tá? Então, muitos jogadores, só que na hora ainda a gente vai falar assim, a gente não dá um branco na gente. Cara. Meio de campo. Meio de campo. Vou lembrar aqui pra você, viu? Luciano, um grande jogador. João Merreia. Meia esquerda, ponta esquerda, sensacional. Aldo Lúcia. Aldo Lúcio, bom jogador. Jogava muito. Tune no médio era um de volante bom. Cara, corria o campo todo. Ainda tem na lateral direita, Beto. Tinha Beto jogava muito. Tinha um cara também que jogava muita bola, que ele no meio de campo, você não dava nada por ele, mas jogava muito. O Ari, Zé Vieira. Era um portão ali no meio, mas era domínio de bola e chutes. Jogava muito o Ari de Zé Vieira. Tinha Jonas, tinha um que vinha de fora pegar aqui e era bom. Bilal também levou uma época, pegou muito Bilal. A bola no lado ele pegava muito. Aí depois, aí veio Alvinho, veio Lando também, se destacou muito, um bom goleiro. Suzar também. Teve muitos, naquela época o futebol de Pirata tinha muitos goleiros bons. Tony Ramon, um bom goleiro. E a gente esqueceu de falar também para fazer a seleção de Pelé. Pelé é um jogador que jogava muito. Ele era um bom jogador.
Zé Louro pegava. Zé Louro era goleiro bom também, pegava muito também. Tinha muitos, tinha muitos. Tazão, lateral, um ponto direito, arisco, e por sinal foi até pro time profissional, né? Tazão. Tinha o Fideliz Cazuma, mas Pato jogou, na minha época, jogou pouco. Veio depois o Pato pra minha época. Mas Pato foi um jogador e era para ter um futuro, né? Mas infelizmente não. Momento, pra mim, não teve momento difícil assim falando, tá? O único momento mais difícil que eu passei no futebol foi quando eu me machuquei. Eu estava jogando no Cruzeiro e comecei a treinar no. Aí comecei a vir pro treino do União. Eu fiquei doente e essa pessoa, meu tio, considerado como tio meu, Luiz, me fez tudo por mim, né? Para mim ir pra feira, para me internou lá, tudo. E eu, como um agradecimento a ele, eu vim. Eu fui, ele era do presidente da União. Aí ele falou, e aí vai dar uma força pra gente lá na União. Aí eu prometi, falei, não, vou sim, acho que eu vou. Aí comecei a treinar na União. Primeiro treino da União, Parral me deu a entrada na ponta esquerda, ele era lateral e torcia o tornozelo. E aí teve um jogo, ia ter um jogo muito difícil do União contra o União e Leônico. Era um jogo que o União precisava ganhar. E o Luiz fez tudo para mim conseguir voltar para jogar. Ele indo para Javis e ele ficou fazendo tratamento de gelo e água gelada no meu tornozelo. Ele conseguiu jogar. Conseguimos jogar. Duas vezes eu joguei no União, duas partidas. Aí a gente jogou contra o União, perdemos. E a turma, ninguém jogou, ninguém jogou. No final, quando chegou lá na série, o Pelé falou um monte para todo mundo. Ele ainda falou aí, o único que suou a camisa um pouquinho foi o Raimundo. O resto ninguém sujou a camisa. O momento mais difícil que eu passei foi isso aí. Mas o resto foi tudo bem, graças a Deus. Eu passei um momento bom na época que eu fui no Ramilo, não sei se ele é vivo ainda. Ele era o treinador do Cruzeiro. Deixou eu, foi na época que eu fui pra seleção. Eu e Tony tava voando. Ele deixou a gente mesmo, treinava a gente do jeito que pegava a bola no meio do campo e mandava a gente jogar na área toda hora e eu ia no fundo cruzar. Foi na época que eu fui pra seleção, que eu tava bem. Aí ele treinou o Cruzeiro, viajava. Quando a gente chegava para jogar, era toque de bola que os caras falavam, putz, é profissional. A gente só tocava bola. Eu, Pansudo, Coló, que era um time, Tony na época estava no Cruzeiro, depois ele saiu. Aí é um time muito bom. É um time muito bom. A mensagem que eu deixo para esses novos jovens que gostam de futebol, que querem fazer um futuro, se dedicar, treinar, se cuidar, nada de droga, nada de bebida e se dedicar. Às vezes a pessoa fala assim, não tem como ser profissional, mas não é isso. Desde que você acredita, correr atrás, você vai conseguir. Eu estou gostando, gostei da homenagem, que vai ficar para meus netos futuramente ver, meus filhos, próprios meus filhos que não viram jogando bola, vai ver essa mensagem, vai ver vai ser muito bom para eles ver que meu pai jogava bola. E os meus netos mais para frente vai ver, o mundo vai ver isso aí, o Brasil todo vai ver essa mensagem. Quantos filhos? Quais os nomes dos seus filhos? Eu tenho 3 filhos. Primeiro, Thalita, tem 28 anos. O segundo, Ilana Vitória. E o segundo, Gabriel Mascarenhas, que é do casal com casamento. Gabriel gosta de jogar futebol igual o pai? Gosta. Por sinal, ele acorda pensando na bola, tá em casa chutando a bola. Tem dia que sai para jogar 1 hora da tarde, a mãe reclama, meu filho, jogar bola essa hora.
Não, mãe, mas não vai jogar agora não. Chegar lá, a gente vai descansar um pouco, dá tempo. Ele pro lado de bola é muito viciado. É. Gabriel. Um dia, obrigado aí, viu? Obrigado a você. Que Deus abençoe. Ah, meu pai é um cruzeirense fanático. Quando o Cruzeiro jogava, ele não perdia um jogo. Até antes dele falecer, ele sempre falava: "Ao Cruzeiro, pô!" Ah, o time que eu torço em Pirá é o Cruzeiro, o time que eu fundei, onde eu deixei muitas amizades e eu amo de coração. É o meu time, é o Cruzeiro.